As pessoas atribuem assim, eu preciso ter uma aula de qualidade, né? Eu preciso procurar um bom material de apoio e isso é a minha garantia de aprendizado, tá? O aprendizado, pessoal, ele é um processo totalmente individual, depende de cada um de nós. É claro que se você tiver um bom professor, se você tiver um bom material de apoio, né? Esse material de apoio pode ser um livro, como pode ser uma videoaula, como pode ser um professor. Tudo isso são agentes facilitadores do seu processo de aprendizagem. O professor, ele é um facilitador. O livro é um facilitador do seu processo de aprendizagem. Uma videoaula é um facilitador. Tudo isso vai facilitar, vai te ajudar a aprender. Mas o aprendizado é um processo individual e depende de cada um de nós. É claro que se você tiver um bom professor e bons materiais de apoio, e se você fizer a sua parte, tem tudo, né, para que isso caminhe bem. Mas não adianta eu simplesmente assistir uma aula, eu simplesmente ler um livro e eu achar que eu estou aprendendo, tá? Uma aula, ela vai te fazer compreender aquele assunto. Compreender não é a mesma coisa de aprender. São coisas diferentes, tá? Eu tô aqui explicando algo para vocês, vocês podem estar compreendendo o que eu tô falando. Você vai lá, assiste uma aula de química, uma aula de matemática, uma aula de direito, de qualquer outro assunto, você está compreendendo aquele conteúdo. Mas isso não significa que você sabe aplicar aquele conteúdo, que você tem domínio daquele conteúdo. Vou dar um exemplo muito clássico. Você assiste uma aula hoje, na escola, na faculdade, né? Assiste uma aula, um professor muito bom, entendi todo o conteúdo, saí da aula, né, sem dúvidas, entendendo todo o assunto. Na próxima semana, eu não lembro mais daquele conteúdo. Mas peraí, você não tinha entendido o conteúdo na aula? Sim, você entendeu, você não aprendeu. São coisas diferentes. O entendimento, ele é importante. Sim, o entendimento é importante e é o primeiro passo. Não tem como eu aprender se eu não entendo alguma coisa. Eu preciso entender. Então, eu preciso procurar, né, materiais que vão facilitar o meu processo de aprendizagem. Isso é importante, né? Ter um bom livro, ter acesso a videoaulas, ter acesso a um professor, tudo isso vai fazer com que eu entenda. Mas esse é o primeiro passo, que é o entendimento. Depois desse entendimento, o que eu preciso? Eu preciso ter a fixação desse conteúdo, né? Eu não posso esquecer dessa informação, eu preciso ter essa informação, né? Eu preciso ter esse conteúdo na minha memória. Esse é o segundo passo. Caso contrário, né? Você estuda, esquece, e aí? O que serviu essas horas estudando se você não se lembra? Então, cuidado, pessoal. Simplesmente assistir a aula, ler livros, tá? Não vai te fazer aprender. Pode te ajudar a entender,